Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo pela TV aberta, canal 126, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas plataformas de YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas que também assistem aos nossos programas, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre o momento da doutrina. Nós temos falado ao longo dessas semanas sobre meios, né? Antigamente a gente falava meios de graça, algumas pessoas, recursos da graça. Nós vamos continuar com esse mesmo assunto, mas depois da vinheta. Então nós falamos nas outras oportunidades, repetindo aqui só para que às vezes as pessoas que veem os programas de forma não sequencial, o recurso da graça é o recurso que você usa para que a graça se manifeste, a graça seja derramada, não é? E a graça fala da operação do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o louvor. Por que o louvor é o recurso da graça? A Bíblia diz que os anjos, eles adoram a Deus pelos seus atos de justiça, pelos atos de justiça de Deus. Então há uma adoração. E quando nós olhamos a Bíblia no texto original, quando lá, a primeira frase da Bíblia, quem se lembra, a gente falava isso lá nas nossas aulas sobre Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet aretz. Bereshit, no princípio. No princípio, essa expressão Bereshit, também nela é uma palavra, duas palavrinhas ligadas a ela, Shitov e Shirtaev, que dizia o seguinte: Deus anelava um louvor. Toda obra criadora, ela expressa uma forma de adoração a Deus. Pela sua perfeição, a obra criadora é perfeita e ela, nas suas leis, nas suas ordens naturais da coisa, elas, de uma certa forma, elas adoram a Deus pela beleza da obra criadora. O homem, né? Como dizer assim, é a coroa, dizer, da obra criadora, quer dizer, a coisa mais importante da obra criadora de Deus, o homem, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. Então, o homem, no momento de adoração a Deus, é um momento especial. Mas essa adoração a Deus, que pode se expressar através de um louvor ou através do louvor, é uma forma importante de você mover a graça. Por quê? Porque o louvor, ele não é simplesmente através de uma música ou de uma poesia, mas o louvor que provém da eternidade, ele move o coração do homem e ele, na verdade, ele é uma expressão de alma remida.
Então o louvor na vida do crente fiel, do crente que ama o Senhor, o louvor para ele é uma expressão de alma remida. Veja, o louvor que provém da eternidade, que é através de uma inspiração do Espírito Santo, quando você expõe esse louvor, a impressão que você tem, mesmo que você não tenha sido responsável por aquele louvor, naquele momento da execução daquele louvor, você vive como se ele fosse a expressão da sua alma. Exemplo. Há um louvor que fala muito ao meu coração. E esse louvor, quando eu comecei a ouvir, eu entendi aquilo que o autor do louvor diz, e eu me identifico com esse louvor, porque eu vejo no louvor a experiência do autor como a minha experiência. Por exemplo, eu me lembro quando ele me tocou. Foi um toque, né, de esperança e de amor. Na minha vida de crente, nas minhas primeiras experiências, na minha primeira experiência, na primeira vez que eu fui ao culto, entrei pela primeira vez na igreja, numa dificuldade, né, com um problema, né, entrando na faculdade, a perda da fé, aquilo tudo que eu já contei em outros momentos para os irmãos. Mas eu me lembro perfeitamente do toque do Espírito Santo na minha vida. Então, outro tempo depois, quando eu ouvi esse louvor, eu me lembro quando ele me tocou. Algumas vezes eu me quebrantei sozinho na minha casa, às vezes no momento de oração, ouvindo esse louvor. Eu me lembro quando ele me tocou. Então, há momentos no louvor que você está em casa e esse louvor vem, ou o louvor vem, ou você participa do louvor e você começa a perceber uma operação do Espírito Santo naquela hora, porque o Espírito Santo se alegra na sua vida por aquilo que você está dizendo, porque essa é a expressão da sua alma, a expressão de uma alma remida. É por isso que nós enfatizamos com muita clareza nos nossos cultos, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a participação do louvor. Às vezes você está em casa, há um momento de apreensão, um momento de necessidade, e você coloca um louvor. Durante aquele louvor, algo começa a acontecer. Alguma coisa começa a surgir. Vocês lembram de Davi? As experiências que Davi tinha com o louvor, com a adoração ao Senhor através do louvor, dos seus salmos. Os salmos eram cantados. Toda a experiência notável que ele teve através do louvor. As experiências. Há um momento também interessante no tempo de Eliseu, quando chamaram Eliseu para profetizar, e ele disse: trazei-me um tangedor. Quer dizer, naquele momento do louvor, a inspiração, né, a operação do Espírito Santo. Então, o louvor é uma coisa extraordinária e é uma forma
do Espírito Santo operar com a sua graça. É por isso que nós temos um período no culto que antecede a mensagem, que é o período de louvor. Não se imagina no nosso culto uma mensagem que não fosse precedida por louvores, que é o momento onde a igreja ela glorifica o Senhor, ela louva o Senhor, a comunhão é aperfeiçoada e a graça do Senhor é derramada. Todos nós temos experiência disso. Então, quando nós falamos que o louvor é um recurso da graça, nós estamos falando que quando nós utilizamos o louvor dessa forma, nós propiciamos, nós provocamos a operação do Espírito Santo, a operação da graça. Eu me lembro, nós tínhamos em Vila Velha um irmão, ele era um pastor, mas ele era um homem muito ocupado, mas quando ele chegava aos cultos, normalmente ele gostava de chegar antes, ele tocava flauta. Ele chegava quietinho, sentava no primeiro banco, pegava a sua flauta e tocava a sua flauta. Geralmente ele chegava uns 15 minutos antes, tocava a flauta. Eu às vezes chegava um pouquinho depois, ele já estava ali tocando. Quantas vezes eu vi irmãos que chegaram antes do culto, sentaram quietinho, ali aqueles irmãos que gostam de chegar antes do início do culto, alguns quebrantados, abrindo a palavra, consultando a palavra, ao som daquele louvor que estava sendo tocado por aquele irmão. Então, aquele irmão, no Espírito, sendo usado pelo Espírito Santo, através do louvor, ele move a graça e o Espírito Santo opera ali. Quantas vezes vocês têm experiência disso? Quando termina uma mensagem, o pastor orienta que se cante um louvor, ou às vezes que um irmão cante ou faça um louvor, e no momento daquele louvor há uma operação notável do Espírito Santo, naquele momento do culto, naquele encerramento do culto. Então o louvor é um recurso da graça. Quantas vezes nós vamos orar às vezes por um aniversariante e o aniversariante sabidamente diz: eu gostaria que antes que o pastor orasse, eu gostaria de cantar um louvor, que o grupo cantasse ou que os instrumentos tocassem um louvor. E o instrumento toca, é cantado um louvor antes da oração. Naquele momento do louvor, há uma operação da graça. O louvor para nós é muito especial. O louvor para nós não é algo... É claro que nós sabemos que é bom ter técnica, é bom ter vozes bonitas, tá tudo isso. Mas o louvor para nós, ele transcende. O louvor para nós traz um segredo, um mistério da eternidade. Por isso o louvor, nós sempre falamos nos nossos seminários, o louvor da igreja fiel. O louvor da igreja fiel ele faz coro com os anjos, com o louvor, com a adoração dos anjos, que faz isso continuamente diante do trono de Deus. O louvor, ele move a graça. Ele produz a operação da graça na vida da igreja. E por isso, repito,
Não existe um momento para nós do culto sem que haja louvor, sem que haja a experiência do louvor. Às vezes você está no trânsito, no carro, em casa, no trabalho. Há aqueles irmãos que gostam da participação do culto na sua vida diária, no seu dia a dia, no seu trabalho. É muito importante, porque sempre que isso acontece, algo especial está acontecendo. Porque o louvor para nós, ele é tão importante como tudo que acontece no culto. Vamos nos reportar aquilo que Paulo fala sobre o culto, lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. O que acontece quando vocês se reúnem? Tem salmo? Tem salmo. O que é o salmo? Salmo fala de louvor, né? Salmo fala de louvor. Quando nós começamos a trabalhar um pouco mais sobre o louvor, o pastor Marcelo tem falado muito isso nas suas aulas, lá no seminário, o trabalho que ele faz com os grupos, e a preocupação para que os grupos sejam cada vez mais voltados, mais procurando se santificar, porque, claro, que é necessário que haja uma instrumentalidade para que o Espírito Santo possa operar. Então, por isso a luta incessante pela santificação, porque o louvor faz parte da santidade de Deus. Não existe louvor que mova a graça se ele não estiver dentro daquilo que é a santidade de Deus. Isso é muito importante. Por isso, a nossa preocupação com aqueles que louvam ao Senhor nos nossos cultos ou que participam disso. Porque, como eu disse a princípio, e esse é o tema que nós estamos abordando aqui, o louvor é um recurso da graça. É algo que o Espírito Santo, que através dessa operação, desse meio, desse recurso, a graça do Senhor é derramada. Essa é a nossa experiência nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Até a experiência do louvor que o Senhor nos dá aos céus, em experiências incríveis, maravilhosas, em momentos difíceis. Eu me lembro que na igreja, uma das nossas igrejas, havia uma criança que estava muito mal, internada, desenganada, era uma criança. E o Senhor deu uma revelação que através de um louvor, o Senhor ia operar um sinal naquela criança. E o Senhor revelou esse louvor. Nessa madrugada que o Senhor revelou esse louvor, essa criança, houve um milagre nessa criança. E esse louvor foi cantado na igreja no dia seguinte, era de um sábado para domingo, como resultado que o Senhor tinha revelado esse louvor num momento especial da igreja. Então o louvor é um segredo. O louvor é um segredo da igreja fiel, da igreja verdadeira. Porque o louvor que nós estamos falando, ele move a graça. Ele move a graça. Ele não move a animação. Ele não é uma coisa da aparência. Ele não é uma coisa mais parecida com aquilo que é no mundo. O louvor que mexe com a alma não é aquele que estimula a sua emoção com as coisas próprias daquilo que não é
espiritual. Não. O louvor que move a graça, o louvor que é um recurso da graça, ele é um segredo da igreja fiel. E quando você participa desse louvor, quando você entra nesse louvor, ou quando esse louvor entra na sua vida, quando ele se expressa na sua vida, em momentos às vezes difíceis, e há histórias belíssimas de louvores que foram escritos por servos em grandes momentos de aflição. Mas que quando eles expressaram esse louvor, eles expressaram aquilo que era o sentimento de uma alma remida. E quando você ouve um louvor ou participa do louvor, e naquele louvor você exprime, mesmo que não seja você que escreveu o louvor, mas no seu interior você expressa aquele louvor como uma forma de adoração a Deus, seja no seu local de trabalho, seja onde você está, às vezes numa necessidade, sozinho em casa. Quando você faz isso, você provoca uma operação da graça. Ou seja, você expressa o louvor e o Espírito Santo opera de maneira gloriosa e maravilhosa. Então, meu irmão, o louvor é um recurso da graça e um maravilhoso recurso da graça. A paz do Senhor.